Hoje eu estou aqui com ele, que é professor de língua portuguesa. Ele é o idealizador do Clube do Silêncio. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse Clube do Silêncio. E o que mais eu gostaria de saber dele, sobre o que a gente provavelmente vai conversar bastante sobre isso, ele é o gestor, não sei se pode chamar gestor, mas ele é o líder aqui em Manaus da Um Lugar Comunidade, que é uma igreja que foi fundada pelo pastor Edson em São Paulo. É isso mesmo? Edson Nunes. Edson, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que honra para mim estar aqui conversando com você. Muito obrigado, meu filho. Edson, então vamos lá. Me conta um pouquinho sobre esse Clube do Silêncio, meu amigo. O que foi esse Clube do Silêncio? O que é o Clube do Silêncio? Cara, o Clube do Silêncio, primeiro que assim, eu atuo em escola, já em escolas públicas, já há mais de 10 anos, já há 15 anos, como professor em escola pública. Antes disso eu tive uma pequena passagem em escola particular, mas depois já ingressei no serviço público, né? Uma tradição já da minha família é o serviço público e também ligado à educação. Então, venho dessa tradição familiar já de pessoas ligadas à educação. E aí o Clube do Silêncio, ele nasce de uma preocupação. Já é corrente na sociedade, você sabe muito bem, que você conhece muito bem, os índices de violência que existem nas periferias das grandes cidades. Aqui em Manaus não é diferente. Então, o problema da violência é algo que a gente enfrenta como professor, como os pedagogos, como os profissionais da educação enfrentam todos os dias, porque a gente recebe esse aluno que muitas vezes é vítima dessas violências que ocorrem nas cidades. Então, e isso impacta diretamente na vida do aluno. Eu até acredito que a questão da violência seja o fator de maior dificuldade que precisa ser enxergado pelos governos. Porque todas as outras questões sociais, se você colocar fome, se você colocar as outras dificuldades de cunho psicológico, nas periferias elas são mais gritantes e mais fortes, porque tem esse fator da violência. Então, o projeto Clube do Silêncio, ele nasce por meio dessa preocupação que está latente na vida dos professores, e a gente não sabe como resolver. E qual foi a Então proposta? ele é, na verdade, ele é uma gota dentro desse oceano, Sim. né, que envolve a educação. E a proposta é oferecer um lugar de acolhimento para esse aluno. Então ele é inspirado nos modelos de grupos de apoio que existem, que são muito mais ligados à área da saúde, né, ao acolhimento de pessoas em vulnerabilidade. Então, e aí que funcionam também mais instituições religiosas, como a AINA, que são grupos de apoio. Então, dentro dessa filosofia de acolhimento, é que eu tive a inspiração de poder criar esse Clube do Silêncio. Ele funciona como um grupo de apoio permanente para o jovem. Então, mais especificamente, você tem um espaço ali, uma sala em que você recebe esses alunos, e aí eu sou o professor que sou o facilitador desse grupo. Então, eu recebo os alunos toda semana e converso com eles sobre as suas demandas. Eles vêm, eles trazem as suas preocupações e a gente ali oferece um ambiente de debate, de acolhimento. A gente também oferece técnicas de meditação, de relaxamento, para que naquele momento, naquela 1 hora em que ele passa ali, ele consiga aliviar um pouco dos sofrimentos E internos. tem adesão? Os alunos aderem a isso? A adesão ocorre muito e ocorre naturalmente. Então, o projeto ele existe desde 2018, e aí houve um intervalo, porque
ocorreu a pandemia e depois da pandemia a gente reiniciou o projeto lá em 2021 e aí o acolhimento foi forte e foi natural. Então eu atuo numa escola de tempo integral, são 1.000 alunos nessa escola, são alunos do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, então um público muito grande e muito diverso. Ali na Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, próximo ao Musa, é onde é a nossa escola. E aí os alunos procuram bastante. Alunos do ensino médio, mas eu tenho hoje em dia muito mais alunos do ensino fundamental, 7º ano, alunos a partir dos 10 anos de idade já procuram ali o espaço para, enfim, dialogar sobre os seus problemas, as suas questões. Eles não têm vergonha de falar sobre isso? A vergonha é uma das grandes barreiras a serem enfrentadas. É por isso que a gente sempre, em toda reunião, eu falo, olha, esse aqui é o Clube do Silêncio, a gente pretende que esse seja um espaço de acolhimento e aqui nesse espaço você não será julgado. E aí quando ele ouve isso, que ele não será julgado, não será julgada, é o start que eles precisam para voltar, né? Porque, é claro, você vai se expor, você vai falar de si para pessoas que você não conhece, porque como você tem ali alunos de diversas séries, muitas vezes são alunos de turmas diferentes que não convivem entre si, alunos do médio e do fundamental juntos. E que também, assim, o que poderia ser um entrave funciona talvez, na verdade, como até um sintoma facilitador, porque como eu também não conheço, eu posso falar melhor de mim, que eu não conheço ninguém, enfim. Mas o fato de que quando eles saírem dali, o segredo deles, aquilo que eles falarem, estará guardado, permite com que eles possam se expor muito mais. Eu faço algo, não sou nem eu que idealizei isso, né? Uhum. A minha orientadora, foi ela que idealizou e eu participo de uma coisa muito semelhante, mas é na faculdade, e ela chama de aula da felicidade. O propósito é muito parecido, né? E uma das coisas que ela diz é essa, né? Ninguém vai lhe julgar. Aconteceu uma coisa muito interessante. Um rapaz muito jovem, e ele começou a falar com muita tristeza no tom de voz dele, sabe? Que ele estava muito preocupado e muito triste. E aí ele foi estimulado a compartilhar, né? Enfim, disseram que era um lugar seguro para ele compartilhar isso. E aí, quando ele falou bem assim, não é porque eu estou ficando calvo, eu estou perdendo o cabelo. Algumas pessoas, que também já tinham compartilhado coisas muito mais íntimas, riram, né? E quando elas riram, o meu reflexo imediato, né, foi logo dizer bem assim, gente, aqui é um ambiente de não julgamento, né? Mas uma vez que a risada foi, né, meu amigo, já ficou. O rapaz ele ficou com o rosto assim meio abalado. Já aconteceu no Clube do Silêncio de vazar informação e ter problema depois? Elas riram, o meu reflexo imediato, né, foi logo dizer bem assim, gente, aqui é um ambiente de não julgamento, né? Mas uma vez que a risada foi, né, meu amigo, já ficou. O rapaz ele ficou com o rosto assim meio abalado. Já aconteceu no Clube do Silêncio de vazar informação e ter problema depois? Eu ia até complementar, contribuindo com a tua fala, com esse relato que você trouxe, alguns jovens que nós temos no grupo ainda não falaram. Porque assim, eu deixo eles bem à vontade até para não falar. Sim, sim. E isso é legal. E aí muitos deles, porque a reunião acontece toda sexta-feira, então muitos deles retornam toda sexta-feira, mas não falam. Dizem oi, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não falam. Não relatam nada de si e tal, porque eu sempre pergunto como foi a sua semana.
e eles não chegam. E tá tudo bem. Eu digo, ok, é isso mesmo. O importante é você estar aqui, porque aí, quem sabe um dia você se prontifica a falar. Cara, assim, eu não vou dizer que em 4 anos de projeto nunca ninguém deu uma risada a respeito de alguma coisa. Mas eu vou te falar que o jovem. Querem ser ouvidos, né? Quem é que vai ouvir esses jovens, né? Nas suas... Esse relato do meu gato morreu tá ao lado de um relato de meu pai me bateu. Às vezes isso acontece no mesmo instante, ou em momentos muito próximos. E aí como é que você não vai respeitar um e não vai respeitar o outro? Eu acho que isso é muito também da postura do professor em sala de aula, assim, como existe uma conquista anterior, ou seja, algumas das pessoas eles são meus alunos, na minha sala de aula eu também não permito risada quando alguém vai me fazer uma pergunta. Quando, por exemplo, um colega se expõe e faz uma pergunta a respeito de alguma coisa que pode parecer boba, e aí o outro ri, eu repreendo na sala de aula também. Eu digo, olha, você está rindo, mas você também não sabe. Então me explica aí, já que você riu do outro. Já que você é o todo gostosão. Então me explica, já que você riu me explica aí o assunto. Então, assim, eles sabem que haverá uma reação, e uma reação na hora do professor. Eu também não permito que haja esse tipo de coisa. O Clube do Silêncio, ele entrou no foco da mídia, não foi? Ele teve uma hora que você ficou... foi visado pela imprensa. Caiu o assunto. Então, assim, eles sabem que haverá uma reação, e uma reação na hora do professor. Eu também não permito que haja esse tipo de coisa. O Clube do Silêncio, ele entrou no foco da mídia, não foi? Ele teve uma hora que você ficou... foi visado pela imprensa. Nós tivemos uma divulgação bem forte lá no início de 2021, quando nós retornamos a um projeto, porque foi bem naquela época em que estavam surgindo umas correntes aí na internet de violência, ameaçando escolas, gente dizendo que iria entrar armado nas escolas para causar algum tipo de violência, e alguns casos realmente ocorreram, né, no exterior e aqui no Brasil também. Então, nessa época, os jornais estavam procurando projetos que incentivassem a cultura da paz nas escolas. Isso aconteceu aqui também em Manaus. Então, a gente deu algumas entrevistas na Rede Amazônica, na TV A Crítica, no jornal A Crítica, e eu pude levar o projeto também para São Paulo, através do Seminário dos Jornalistas em Educação, da Associação de Jornalistas em Educação de São Paulo, Estado de São Paulo. Você sente que você acabou, apesar de ser um projeto para ajudar os jovens, você acredita que você também foi ajudado? Você teve essa sensação também? E jornalistas de todo canto do país estavam lá, e aí eu tive a oportunidade de levar também o projeto e apresentar o projeto. Foi muito legal poder falar com aquelas pessoas que estavam... Já está curado das feridas, de todas as feridas, traumas. E que não precisa... Apesar de ser um projeto para ajudar os jovens, você acredita que você também foi ajudado? Você teve essa sensação também? Isso, com certeza. Isso acontece toda sexta-feira. Porque muitas vezes, e eu como facilitador do projeto, não quer dizer que eu também seja esse cara que já estou curado de todas as feridas e que não preciso falar. E muitas vezes até, como eu mantenho um grupo permanente no WhatsApp, e eu estou reunindo com eles nas férias também, a gente tem encontros online. Porque eu chamo de grupo de apoio porque não é apenas uma roda de conversa que acontece na sexta-feira. O grupo ele permanece no WhatsApp,
E muitas vezes eles falam, acontece alguma coisa na casa de um deles, eles vão lá no grupo, falam e compartilham e a gente se ajuda e tal. E falo isso também, exponho a minha vulnerabilidade no grupo, e isso é legal. Sim. Porque quantas pessoas aí, na vida, pais de família, mães de família, fingem estarem fortes, não estando. Líderes religiosos que, por exemplo, fingem estar fortes, serem fortes, não sendo. E eu aprendi nos últimos anos, como educador, como professor, que quanto mais você mostra a sua vulnerabilidade, mais respeito você tem. Isso é algo que é... Porque o jovem, ele saca muito bem as coisas, ele percebe as coisas, ele saca a mentira muito bem. E aí eu tenho uma menina de 13 anos em casa, então eu sei o quanto eles conseguem perceber o nosso fingimento, a nossa hipocrisia, sabe? A nossa disfarçatez. Ele sabe disso. E aí, por vezes, ele também vai desenvolvendo a mesma disfarçatez, a mesma mentira, porque ele se sente cobrado pela sociedade por ser assim. Porque todo mundo é assim. Então ele também tem que ser assim para dar certo na vida. Essa é a impressão que eu tenho. Sim. E aí, quando você consegue desvelar isso, quando você consegue inverter essa lógica, quando você consegue se colocar como alguém vulnerável, mas ao mesmo tempo alguém que exige respeito, você consegue conquistar a atenção do jovem, a mente do jovem, você consegue ser admirado, você consegue ser respeitado. E o seu projeto mais recente, então, com a intenção de ajudar vulneráveis, já não é mais específico para os adolescentes. Você está liderando aqui a igreja Um Lugar Comunidade, né? O que tem de diferente nessa igreja, meu irmão? Que igreja é essa que é diferentona? Bom, primeiro, não é uma liderança. A gente aqui, nós somos anfitriões. O Lugar Comunidade aqui tem um pequeno grupo que funciona aqui em Manaus, que carinhosamente a gente usa a sigla PG, de pequenos grupos. E atualmente é um pequeno grupo mesmo. Tem uma pequena reunião de pessoas ali que se encontram para falar do Evangelho. E aqui em Manaus nós somos facilitadores, anfitriões, a gente não se considera a liderança do grupo em hipótese nenhuma. A comunidade ela tem uma liderança, que é o pastor Edson Nunes, e os demais pastores, pastor Akeldan, pastor Marcos e os demais pastores que estão na liderança da igreja, Um Lugar Comunidade. Mas aqui em Manaus nós somos um pequeno grupo. E aí nós estamos funcionamos desde abril do ano passado, desde abril de 2024, quando a minha parceira, a Zíngara, abriu a sua casa para receber esse pequeno grupo aqui de Manaus. E aí a proposta de Um Lugar Comunidade é ser uma igreja para todos, né, que recebe todas as pessoas, independente da sua posição política, da sua orientação sexual, da sua origem, da sua tradição religiosa. Então é um ambiente também um ambiente de acolhimento. Olha só, sobre isso, deixa eu conversar com você, eu vou até explicar para você, antes de nós começarmos aqui, eu perguntei do Eros se eu podia fazer qualquer tipo de pergunta, ele falou que eu podia. Sim. Vamos então chegar no ponto de igreja para todos. Se você, enfim, a gente tem uma audiência muito pequena mesmo, mas ainda que tivéssemos uma audiência grande, eu falaria do mesmo jeito. Se você abrir o Instagram da Lagoinha de Manaus, lá vai estar escrito Uma Igreja para Todos. Se você abrir da Adventista, vai estar escrito Uma Igreja para Todos. Se você abrir uma de diversas igrejas neopentecostais, vai estar escrito Uma Igreja para Todos.
E qual que é, então, essa diferença dessa igreja para todos deles para a igreja para todos, um lugar comunidade? Explica Cara, pra gente. a diferença está no ser, no que é de fato. É aquilo que Jesus falou, vem e vede, né? É, a gente não pode é, afirmar com todas as letras que a gente é diferente de todo mundo se a pessoa não chegar e sentar conosco e não comer conosco e não cear conosco, e aí ela vai ver que é. Então, eu sei que e ainda mais hoje em dia a gente sabe que as igrejas estão aí na mídia, as músicas evangélicas gospels estão aí na mídia, tem cantores tem cantores que não são do meio evangélico cantando as músicas evangélicas, então Já impregnou na tá no cultura mainstream, tá na brasileira, né? cultura, mas o que é de fato, eu acho que essa tua pergunta vai numa direção muito profunda, que é, na verdade, o que é igreja? E aí, o que é igreja? Né? Será que a igreja é esse amontoado de pessoas que repetem coisas, que repetem o que outras pessoas dizem? Será que a igreja é essa manifestação cultural que a gente vê aí? Ou será que a igreja é o partir do pão? É o eu com você aqui agora conversando sobre essas coisas? Eu acho que assim a pessoa só vai ver diferença do que é um lugar comunidade, do que é um lugar seguro, do que é outras propostas que a gente tem aí. Se a pessoa se sentar conosco, se a pessoa vir aqui no lugar seguro, sentar contigo e ver que você é diferente, que ela está sendo tratada diferente, que ela tá sendo apacentada de uma maneira diferente. Eu, eu me lembro, acho que você vai se lembrar que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, né? Eu nem Não, sei. eu que sou mais velho Ah, com tu um é mais ano. velho, um Sim, ano? eu tenho Pronto. 42. Pronto, eu tenho 41. E aí, eu me lembro, você também vai se lembrar na sua infância, os comerciais, eles diziam assim: lojas pernambucanas, venham, tá todo mundo comprando nas lojas pernambucanas. Lojas americanas, venham, tá todo mundo compra nas lojas americanas. Era o que existe até um nomezinho no marketing para isso, é para você tentar atrair um grande número de pessoas e você dizer bem assim, venha porque está todo mundo vindo, então você também pode ver. Quando eu vejo essas igrejas, né, que nós sabemos que são igrejas que desumanizam as minorias, que desumanizam as mulheres, que desumanizam as pessoas mais vulneráveis, que desumanizam os imigrantes, mano, que desumaniza tanta gente, que Jesus acolheu e que Jesus ainda acolhe, que eu só posso imaginar que quando aparece essa uma igreja para todos, eu só me lembro do comercial das pernambucanas. Vem, tá todo mundo vindo, vem você também. Mas uma vez que você está lá dentro, você começa a perceber que não é bem assim. Não é bem assim para todo mundo. É para todo mundo que consegue vestir aquela roupa que é ditada pela igreja, vestir aquelas sandálias que são ditadas pela. Veja bem que não é nem ditada pelo Cristo. Você bem disse. Né? Que consegue dançar conforme aquela música. Mas no fim das contas, no fim do dia, a gente se pergunta, mas não era para todos? O que aconteceu com esse igreja para todos, né? Né? Então, você acha que é mais ou menos isso aí? Cara, é por isso que eu acho assim que a nossa missão ela não para no marketing, né? Ela não para nas frases de efeito, ela precisa ser viva e real, né? Ela precisa ser viva e real. Volta e meia a gente recebe alguém lá no nosso grupo, que ainda é um pequeno grupo mesmo. Nós temos cerca aí de 20 pessoas congregando. Que diz assim, olha, bora abrir um espaço aqui, bora meter a cara, pegar o nosso dinheiro, bora sacrificar um dinheiro para abrir um espaço para e tal. Eu digo, cara, assim, não adianta a gente fazer aquilo que todo mundo faz.
pegar da nossa grana e abrir um espaço e botar uma placa, sem que nós aqui estejamos acolhidos e completamente integrados nesse evangelho que nós estamos pregando. É verdade. Não adiantará isso, porque se eu abro um espaço, gera demanda. Vai vir gente, essa gente vai procurar ser acolhido. Será que eu estou realmente completamente preparado para acolher todas as pessoas? Será que no meu íntimo eu consigo manifestar esse amor de Deus completamente? Seja para gente que concorda comigo politicamente, seja para gente que discorda comigo politicamente, para falar de um ambiente que hoje é horrível no Brasil, essa questão de política. Será que eu consigo, dentro de mim, manifestar esse Cristo para todo mundo, de fato? E quando nós tivermos isso, aí vai ser uma demanda natural. Por quê? Porque aí a gente vai ter aqui 30 pessoas, 40 pessoas, e vai ser natural esse crescimento. Mas antes disso, não. Antes que a gente possa manifestar esse amor de Deus de fato dentro da gente, para que isso seja algo que contamine todo o grupo, e aí a gente possa crescer saudável. E aí esse crescimento saudável é que vai dar a muda dessa árvore que vai crescer e vai crescer frondosa. Aí é que a gente vai conseguir fazer qualquer coisa em qualquer lugar e oferecer esse amor de Deus que a gente... Então, qual é o público que você hoje mais está atraindo lá no lugar comunidade? Já ia dizendo no lugar seguro, a todo lugar. Lá num lugar comunidade, qual é o público que hoje mais procura você? Assim, como um lugar comunidade, ele nasceu a partir... eu não vou nem citar porque eu não tenho essa mesma tradição religiosa que é a tradição adventista. Então, como eram integrantes da Igreja Nova Semente, então quando houve a saída, as pessoas que procuravam mais um lugar comunidade, tanto em São Paulo quanto em outras regiões, eram pessoas dessa tradição religiosa, né, da Igreja Adventista. E você então, nunca foi adventista? Nunca foi adventista, minha origem é batista. Mas nós temos pessoas que frequentam, que não são mais adventistas, e que frequentam hoje em dia conosco um lugar comunidade, né? Então é gente que tem mais essa tradição religiosa, mas o grupo está aberto, enfim, para pessoas de qualquer outra tradição e gente que não vem de uma tradição religiosa. Sim. O que esses egressos da Adventista procuram num lugar comunidade que eles não têm já lá nas comunidades adventistas deles? Cara, para isso a gente teria que perguntar deles. Mas eu creio que seja acolhimento. Eu também não posso falar da Igreja Adventista porque eu também não estava lá. Mas pelo contato que eu tenho com os meus amigos, creio que seja essa questão do acolhimento, de você se sentir livre para expressar suas opiniões. Então, a gente sabe que pelo mainstream evangélico, a gente sabe como o pensamento hoje é formatado para você concordar com o que a liderança diz, com o que a liderança prega. E isso é muito forte na Adventista, viu? Bom, e politicamente isso se torna cada vez mais gritante hoje em dia. E aí você precisa concordar com os ditames das lideranças e tal. E quem não segue está automaticamente excluído. Ou quem não está automaticamente excluído sofre represálias dentro das denominações. Então, acredito que aquilo que existe dentro dessa tradição religiosa existe também em outras, que é essa exclusão, que às vezes não é uma exclusão de fato, às vezes é uma exclusão velada, né? Às vezes é algo que acontece assim, você vai excluindo a pessoa, não chamando ela mais para participar das coisas e tal. É uma exclusão assim, sem falar nada, né? A pessoa que cantava não vai mais para a escala do louvor. Quem era liderança não lidera mais, esse tipo de coisa. Então,
e também as pessoas que têm uma orientação sexual, gays, lésbicas, trans, pessoas que se identificam é, a partir de uma orientação sexual que discorda ou que não é pregada ou que não é atendida ou que não é acolhida pela denominação, também se torna uma pessoa excluída ou marginalizada. E vocês acolhem. E a gente acolhe. Mas vocês acolhem na esperança de, no momento do discipulado, fazer uma reorientação, né? Fazer a pessoa LGBT deixar de ser LGBT? Cara, como uma igreja plural, uma igreja que acolhe, uma igreja que vive para pregar o amor de Deus, a graça, o evangelho, não existe essa orientação por mudar a orientação de quem quer que seja. Isso então não faz parte do propósito de vocês? Muito pelo contrário. A questão é que a pessoa se veja, se encontre com Cristo e que o amor de Deus esteja plasmado no seu coração e que a gente possa viver essa comunhão, que isso é, na verdade, a igreja. Quando a gente abre o nosso coração para que todas as pessoas estejam possam habitar, possam estar na mesa de Jesus. Então, isso não existe. Em um lugar comunidade, isso não existe. Eu fui uma vez, quando eu voltei para Manaus, em 2023, eu fui numa igreja metodista, mas uma metodista dessas high-tech, que já tem a parede preta, né? Tu sabe que eu gosto de parede preta, né? E aí, rapaz, eu fui numa que o pastor estava até indo bem na pregação, mas teve uma hora que ele falou bem assim, agora só tem uma coisa, não é toda mesa que você pode sentar. Não é toda mesa que o crente pode sentar. Só pode sentar na mesa de Jesus. E eu fico imaginando assim, Jesus falando assim, sai daqui, tu não é da minha mesa não. E a gente procura no evangelho, a gente não vê essa exclusão, né? E por que a igreja insiste em excluir? Cara, por que a igreja insiste em excluir? Eu poderia dar justificativas que até hoje se usam de textos bíblicos, né? Lá de Levíticos, lá de Coríntios. Mas eu creio que as motivações sejam muito mais profundas do que isso. São anteriores, inclusive, ao próprio Levítico. São anteriores e a questão da exclusão, ela se manifesta não somente na questão sexual, não somente na orientação sexual, mas em todo tipo. Existe uma questão hoje nas igrejas, nas igrejas, que existe há muito tempo, que é a exclusão social. Sim. Então, por exemplo, em determinados ciclos religiosos, pessoas que têm um determinado alcance econômico que dirigem a denominação e excluem outras pessoas que são mais pobres. Então, por exemplo, Brasil. Nas periferias do Brasil, nas favelas do Brasil, você vê muito mais igrejas pentecostais e neopentecostais, atraindo um público pobre. E aí você vê outras igrejas que têm uma tradição religiosa muito mais elitizada, que atraem outro tipo de público. Então você vê essa separação dentro da igreja. Então essa questão do orgulho, da soberba, da arrogância, faz parte do ser humano. O ser humano quer se diferenciar do outro. É o tal do rico e o Lázaro. Lembrando Jesus também, aquela outra parábola de Jesus dizendo do sujeito que subia ao templo e se dizia justificado pelas suas obras. E dizia, graça te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, pecador que está aqui e tal, ele tem pecado e eu não. Então,
essa exclusão, essa separação é anterior à questão da orientação sexual. Ela é mesmo. E a orientação sexual ela é utilizada para excluir pessoas e para dizer, olha, eu sou eleito e você não. Eu sou judeu e você não é. Eu sou crente e você é ímpio. Então, esse tipo de separação permanece dentro da igreja. Meu irmão, você em algumas igrejas evangélicas, né? Se não em todas, mas o novo convertido, que tem um poder aquisitivo muito elevado, ele em 5 dias já é até levado a pastor auxiliar, enquanto aquele indivíduo que é uma pessoa mais humilde, mas está constantemente na congregação, ninguém sabe nem o nome dele. Isso aí não tem mais como a gente pensar que existe Jesus ali no cerne dessa. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo esse tipo de procedimento, que foi um procedimento pelo qual ele lutou, contra o qual ele lutou muito, né? E aí, pode falar. Hoje em dia já existe o fenômeno das celebridades que se convertem e que no mesmo instante ou na mesma semana já estão no púlpito pregando como se tivessem, né, anos de caminhada e tal. Então hoje em dia já é o fenômeno já do meio artístico, né? E o que você acha das denominações? Olha, hoje, oh meu Deus, esse podcast eu estou gostando. E o que você acha daquelas denominações que estão cobrando por uma área VIP, justamente com a justificativa de que as celebridades estão se convertendo e não podem se misturar com o povão? Estou sabendo disso. Estou sabendo. Esse tipo de local, a meu ver, não é mais do povo. É de uma pessoa ou é de um grupo. Né? Porque a partir do momento que eu digo assim, olha, eu vendo o espaço, esse espaço aqui é VIP para determinadas pessoas com pulseiras aqui que vão sentar nesse lugar. Que o banheiro é mais limpo, então eu estou determinando, e aí esse lugar não é mais do povo que ali vai estar. É meu. Porque sou eu que determino quem é que vai sentar em tal lugar. E se não é do povo, também não é de Deus. É meu. Porque sou eu que determino quem é que vai sentar e onde vai sentar. A gente pode ir até um pouco mais longe. Já não é nem dele, já é de Mamon. Porque para você sentar naquele lugar, você depende do seu potencial de dinheiro, potencial pecuniário. Então já não é nem mais dele, já é de Mamon, já rompeu totalmente com a graça. É interessante que Jesus ele invertia essa lógica, né? Porque foi o rico Zaqueu que precisou subir na árvore para ver Jesus além da multidão, porque os pobres andavam com Jesus por todos os lados, né? E foi o rico que precisou se esforçar para chegar até Jesus. Né? E aí tem uma outra coisa, né? É aquela coisa de você dizer assim, olha, Jesus está aqui nesse lugar. É aquela coisa, a teologia da prosperidade e a teologia do domínio, elas entraram de uma maneira tão forte dentro da igreja que elas mudaram assim a perspectiva daquilo que são as coisas da igreja. Então você chama palco, só o fato de você chamar palco de altar, hoje não, exatamente. Só o fato de você chamar palco de altar e você reproduzir rituais do Antigo Testamento, trazendo a arca, colocando uma cortina e chamando de Santo dos Santos, esse negócio todo, você está setorizando Deus. Você está dizendo assim, Deus é esse departamento aqui, esse quadrado aqui é onde Deus está. Exatamente. Portanto, para chegar até ele, você tem que pagar. Portanto, para chegar até ele, você precisa sentar nesse lugar, que esse lugar custa tanto. Porque Deus está aqui. Isso é ir contra o próprio Cristo, porque
Jesus veio para quebrar essa lógica de dizer que Deus habita um lugar. Não, Deus habita pessoas. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está lá, Deus está em todo canto. Né? A partir do momento que eu digo que Deus está aqui e eu vendo esse espaço para você chegar até aqui, eu estou vendendo Deus. O mais legal, Rafa, é que Deus não se vende. Não. E que Deus está, isso eu creio porque o lugar seguro existe para isso, o lugar comunidade existe para isso, outros locais que a gente sabe e outras pessoas que estão se levantando no Brasil estão se levantando dentro dessa perspectiva do Evangelho, dizendo que Deus não está confinado a um lugar. Deus não está confinado a uma estrutura. Deus não está confinado a uma religião, a dogmas. Né? É aquela coisa. Quem é que pode pregar o Evangelho? Né? Imagina só que hoje em dia as pessoas chegam em igrejas, em denominações, e se convertem e tal, mas só podem pregar o evangelho também depois que cumprirem certa cartilha. Então eu vou te dar aqui um estudo, viu, irmão? Vou te dar aqui um estudo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí você tem o livro tal, o livro tal, o livro tal. Depois que você completar os livros, tá, aqui do nosso discipulado, é que você está habilitado para pregar o evangelho. E for aprovado numa sabatina por um coletivo, um colegiado de velhinhos, de anciãos, né? Cara, isso é triste a gente imaginar como que tem uma pastora luterana chamada Nádia Boltz-Weber. Ela tem uma parte de um livro dela que eu acho que os livros dela todo mundo tem que ler, sabe? Alguns, eu acho que quase todos estão em português hoje em dia. Tem o último, ela disse uma vez o seguinte: eu nunca consegui entender como que o cristianismo, que nasceu, né? Os seguidores de Jesus eram sempre um grupo de desajeitados, era um grupo de desajustados, era um grupo de pobretões, né? De excluídos, de discriminados. Como que se transformou numa religião elitizada, uma religião sectária, uma religião fossilizada, que se acimentou em dogmas? Como onde que nós erramos de entender a mensagem de Jesus, que é uma mensagem muito simples e extremamente abrangente? Hoje um tio meu chegou comigo e disse assim: eu estou começando, sabe, Rafael, assistindo os teus vídeos, eu tô quase, olha só, eu estou quase começando a entender que realmente a misericórdia de Deus ela alcança a todos. Pô, meu amigo, o cara já tem 80, meu tio tem mais de 80 anos, mais de 40 anos de igreja. Pessoal, que você passar 40 anos de igreja achando, porque não teve contato com o evangelho, só ouvindo de Jesus da boca dos outros, sem procurar o evangelho, sem procurar o Jesus do evangelho, achar que Deus está moldado naquele sistema que foi dito para ele, que ele herdou. É muito triste. Agora, você me falou um negócio que eu achei interessante, até anotei aqui, que foram as igrejas que nasceram nas periferias e as igrejas que cresceram nas favelas, né? Eu tive um professor na Faculdade Unida de Vitória, que é o Kenner Terra. Kenner Terra, ele é um grande estudioso do pentecostalismo, inclusive ele tem uma tese de doutorado dele que ele publicou, acho que já está na 3ª ou 4ª edição, que chama Pentecostalismos, né? Ele até fala sobre que os pentecostalismos, ele diz que não existe só um, foi o que deu voz e vez às pessoas na periferia que estavam dispostas a levar essa mensagem do evangelho, porque as igrejas elitistas, nós conhecemos algumas. A igreja batista tradicional não quer entrar em lugares perigosos, em lugares que as pessoas fedem, que as pessoas não têm dinheiro, que as pessoas não têm recursos para manter. Presbiteriano piorou, não vai.
E aí os pentecostalismos permitiram, por exemplo, que uma mulher durante o dia fosse manicure, mas durante a noite as mulheres de grande dinheiro iam até ela pedir oração dela, porque à noite ela é pastora. À noite ela inclusive, está num cargo até eclesiástico que em nenhuma igreja histórica, que foi essas que se organizaram, permitiram que ela participasse. Você acha que o pentecostalismo teve essa contribuição na, nos mais Enquanto você estava desfavorecidos? falando, eu estava lembrando do Ed René, que ele fala que não dá para cuspir no prato que comeu, então não dá para dizer que a igreja é... Bom, eu estou aqui só parafraseando, que eu nem me lembro muito bem a fala dele, mas eu acho que ele disse que não dá para cuspir no prato que comeu porque ele vem dessa raiz, ele vem da igreja. Então ele cresceu na igreja, aprendeu muitas coisas que ele aprendeu na igreja. Então não dá para. E eu repito a mesma coisa, assim, no seguinte fato de dizer que é, a igreja cumpriu e até hoje cumpre esse papel social de uma maneira muito forte, em presídios, em casas de acolhimento, não somente a igreja evangélica, como a igreja católica também, as diversas associações católicas que existem, a Caritas, por exemplo, que faz um trabalho com refugiados, é excelente, trabalho excelente, e as diversas outras entidades ligadas à igreja católica. Então, e a igreja evangélica também. Então, o fator social é inegável. E, de certa forma, nós só estamos aqui hoje também por causa da igreja. E é porque a gente ama a igreja que a gente, que a gente critica tanto. Pelo fato de a gente saber que coisas poderiam ser muito melhores. Que pessoas poderiam ser muito melhores. Você não acha que tem muita gente saindo magoada e muito massacrada, muitos jovens estão sendo estão tendo os seus corações na fase mais difícil das suas vidas, estão sendo mais magoados do que acolhidos nessas igrejas? Por isso que Ed René hoje mudou. Ele mudou. Como, assim, pegando o lado do professor e conhecendo o jovem como eu acho que conheço, esqueci de dizer que o Clube do Silêncio ele é objeto de estudo do meu mestrado. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse projeto, eu também estudo ele analiticamente por conta do meu mestrado no IFAM, e tenho o maior orgulho de dizer que eu sou aluno do IFAM, no ProfPT, lá no mestrado. E aí, como professor, eu vejo, por exemplo, que o jovem, no sentido religioso, ele sabe, assim como ele saca que o pai ou a mãe mentem, enganam, conseguem sacar muito bem as coisas que acontecem na vida dele, na igreja também. Então, ou ele aprende a dissimular, que é o que muitas vezes acontece com o jovem que cresce na igreja, ou ele aprende a dissimular, ou ele rompe. Uma das duas coisas. Né? E aí, dissimulando, ele fica com aquele negócio assim, eu sei que tá errado, mas eu vou conseguir me adequar aqui até onde eu puder, até quando eu puder, até onde eu não puder mais, eu troco de igreja. E aí ele vai para outra igreja. É o que acontece muito, por exemplo, de jovens que crescem no meio pentecostal, e aí não se adequam mais em situações e vão para igrejas tradicionais porque eles acham que ali eles vão encontrar mais acolhimento. E aí ficam um tempo, depois eles saem, até que isso tem acontecido e tem acontecido muito. Tá? Tu sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas que jovens, que saíram das igrejas evangélicas por causa da pressão, por causa das cobranças, e migraram para as religiões de matriz africana
por causa de um senso comum que na religião de matriz africana eles não precisavam ter responsabilidades. E eles começam na religião de matriz africana e aí eles não duram muito tempo porque eles logo percebem que a religião de matriz africana também é uma religião organizada que exige também os seus sacrifícios, que exige também que você abdique de dias, de que você se esforce, que você trabalhe, né? O que me preocupa mais é, por exemplo, assim, isso que você falou é verdade, por isso que igrejas, e nós podemos falar de igreja porque nós já temos idade para termos visto muitas igrejas, muitas comunidades. Igreja, muitas das vezes, é um lugar de gente muito dissimulada, que o jovem vai aprendendo a dissimular, mas esse jovem vai crescendo e vai ficando cada vez mais dissimulado, porque ele vai aprendendo que todo mundo faz isso e que é a única maneira dele sobreviver naquele momento, naquele lugar ali. Mas eu me lembro de um grupo que não consegue dissimular, né? Dois grupos, se eu for ser um pouco mais específico, são os TEA, as pessoas que estão no espectro do autismo nível 1 de suporte, elas não conseguem dissimular, então elas vão quebrar-lhe a mente. E eu, lamentavelmente, conheço alguns TEA que ficaram quebrados por causa disso, né? Porque a rigidez cognitiva não permite que eles dissimulem, e também aquele nível de exigência que se faz deles, eles não conseguem alcançar. Então, a mente quebra. E o outro é o das pessoas transgênero. O que você acha você acha que a igreja tem feito justiça? Ou qual é a melhor solução para essas pessoas que não conseguem dissimular? Esses jovens que não conseguem? Cara, eu acho Essa que pergunta é para o teu mestrado, cara. Ela é profunda. isso aí dá Isso aí dá um uma estudo. pesquisa de doutorado. Isso aí. Esse daí é de pós-doc. Eu não sei se eu estou na posição de poder responder isso, mas assim, a igreja, na verdade, não sabe o que fazer. Não Né? sabe mesmo. Não sabe o que fazer. A igreja não sabe, não tem estratégia, não tem estratégia de acolhimento, não tem estratégia de inclusão. Talvez não tenha nem interesse, né, cara? Não tem Porque interesse. uma pessoa trans estando na igreja pode ser visto aos olhos de quem vive de marketing, de aparências, pode até ser visto com maus olhos. Então a gente ouve relatos de pessoas, por exemplo, pessoas trans, que quando foram em determinadas igrejas, chegou a determinado ponto que disseram bem assim, não, mas agora você vai ter que mudar o seu jeito de ser, que é um verdadeiro estupro que você pode fazer com uma pessoa trans, né? A pessoa trans, ela tem um CID para elas são pessoas com disforia de gênero. É como você dizer para a pessoa autista, não seja autista. E é o que estão fazendo hoje com os autistas nível 1 de suporte, dizendo que são pessoas com mimimi, que é frescura, falta de Deus, enfim. Então são dois grupos que não conseguem, né, dissimular, não conseguem não ser quem são, né, e que a igreja não está sabendo mesmo lidar com elas e nem quer, parece que lidar, porque se for lidar com elas... Porque hoje em dia, assim, existe muita... Como a questão empresarial, ela domina, né, o capital domina a religião, infelizmente, os caras pensam naquilo que dá retorno, né? Então, se determinado público não me dá retorno, e aí pessoas significa lucro, né? Eu só invisto naquilo que dá retorno, né? Então, eu só vou focar em pessoas de X posição, ou em gente que traz dinheiro, em gente que traz status, posição. E tu sabe uma coisa, agora que a gente está tendo uma conversa muito franca, eu acho que essa minha conversa está sendo a mais franca que eu já tive aí nesses meus 3 episódios de podcast, esse é o nosso terceiro. Você sabe que tem gente que acredita que, não, eu vou para essas igrejas, mas elas não estão lucrando em cima de mim porque eu não estou dando oferta lá, eu não levo dinheiro. Mas o que está faltando ela entender é que o fato sozinho de ela estar lá fazendo número
ela já está gerando lucro. Por quê? Porque o número é utilizado e negociado em mesas de negociação política. Aham. As pessoas, os pastores chegam com um determinado político e dizem: olha, aqui nós temos tantas pessoas que frequentam. É, Isso aí é um capital político. capital político. Então, não existe essa de que o indivíduo, não, eu vou lá só porque eu gosto do louvor, mas eu não estou dando dinheiro, não estou sendo Conivente, vitimado. né? Você está sendo conivente. Uhum. Você está sendo vítima, você está sendo conivente, você está ajudando a alimentar essa máfia, que é uma máfia, que, como você bem disse, a teologia do domínio é o que movimenta mesmo essas pessoas. Então você está fazendo parte desse movimento que tenta dominar e dominar a qualquer custo. Meu amigo, nós estamos conversando há 55 minutos. Geralmente eu deixo os últimos momentos para o meu convidado ficar à vontade, falar o que ele quiser, enviar a mensagem que ele quiser, para você ficar bem à vontade e dizer para quem estiver ouvindo você o que vier no seu coração. Mano, eu só quero. Primeiro, quero te agradecer por esse momento, por esse espaço. No mundo em que as pessoas só querem falar, é muito importante ouvir. E ter pessoas que ouçam são bálsamos na vida da gente. Eu quero te agradecer por esse momento. Você está aqui, por você ser meu irmão, meu amigo. E a gente pode estar aqui compartilhando a respeito do Evangelho. Eu tenho 15 anos como professor e tenho uma filha de 13 e outra de 8. Tenho uma esposa que estou casado também há 15 anos com ela, a Eliane, que é o amor da minha vida, e as minhas filhas. E agradeço a Deus por tudo aquilo que tem acontecido na minha vida. Eu creio que a obra de Deus hoje, ela não vai acontecer se a gente não conseguir agregar as famílias. Porque a gente se preocupa muito, e aí esse diálogo vai muito do meu coração para o teu coração, mas a gente está também, às vezes, muito preocupado em criticar aquilo que o sistema está acontecendo, e isso é muito válido. Mas, assim, existe uma preocupação que às vezes eu trago lá para o meu grupo, que é como é que a gente vai conseguir agregar as nossas famílias aqui. Chamar os nossos para estarem aqui conosco e, dentro dessa perspectiva, pregarmos o evangelho, né? E aí é assim que a gente vai crescer. É assim que o evangelho vai ser pregado às nações. É importante respeitar o próximo, né? Não fazer proselitismo, viver uma vida digna, porque o que vai falar, na verdade, é a nossa vida, né? Não é o que a gente fala, não é o marketing, não são as coisas que a gente anuncia para fora. É a nossa vida diária que tem que falar, que tem que pregar por nós, né? É isso. Eu acredito muito que Deus possa transformar toda e qualquer situação, transformar a vida de pessoas que estão nos escutando e transformar principalmente a nossa vida. E aí, quando a nossa vida for transformada de fato pelo Evangelho, aí a gente vai estar habilitado por Deus para pregar esse Evangelho que transformou primeiro as nossas vidas e que pode transformar a vida de qualquer pessoa. É isso. Meu irmão, olha, uma honra. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu fico extasiado em saber que ainda existem pessoas que estão dispostas a viver como seguidores de Jesus, que estão dispostas aqui em Manaus, que é uma cidade tão dominada pelo conservadorismo, pelo religiosismo.
pessoas que ainda estão dispostas a se dobrar para Jesus e não ao sistema. Você poderia, com todo o seu know-how, você poderia estar em grandes cargos em qualquer uma dessas mega igrejas, mas você escolheu o reino de Deus, e o reino de Deus é esse lugar de acolher, esse lugar de fazer da sua vida um testemunho, como você mesmo estava dizendo. E eu sou muito feliz, meu irmão, tendo a sua amizade. Sou muito feliz e agradeço que você entrou em contato comigo, que a nossa amizade começou assim, porque você veio falar comigo. E toda vez que eu converso com você, meu irmão, eu aprendo, a minha vida é abençoada. De alguma maneira, eu recebo de Deus a partir da sua vida, e eu só peço que cada vez mais vidas recebam de Deus a partir da sua vida. Eu espero que o Um Lugar Comunidade se estabeleça, que seja uma comunidade que cause de fato um impacto positivo, não necessariamente em números, né, como a gente está vendo aí se rendendo a essa lógica mamônica, marketológica, mas que ela cresça e cause um impacto positivo na vida de pessoas, de vidas. E que, meu irmão, eu só desejo tudo de melhor para você. Muito obrigado, viu? Amém, meu Te irmão. Te agradeço agradeço. e Muito a obrigado. admiração é recíproca que eu recebo de Deus através da sua vida. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui. Olha, então hoje conversei com o Erison Lima, uma conversa muito boa. E até a próxima, meu irmão. Tomara que a gente marque uma outra aí. Vamos ver quando que a gente vai ter a oportunidade, que hoje foi muito top.